Vídeo leve de desenhos animados, daquele tempo que você sentava na sua sala com aquele cobertorzinho velho comprado na Mesbla e ficava até meio-dia ali, ó. Verdade, cara. Vai ser um vidão aí do Território 2R, hein? Aguenta essa, hein? Fala pessoal, tudo certo com vocês aí? Bom, eu e o Souza aqui estávamos conversando e chegamos a uma conclusão curiosa que muitas coisas que a gente assistia durante a nossa infância... Diversas coisas. Pois é, cara. Parecia ser muito maior do que realmente foi. Exatamente isso. Os desenhos tinham cores mais fortes, as aventuras pareciam gigantes, os vilões eram assustadores de verdade. E os heróis eram quase invencíveis, ou digo que eram invencíveis? Praticamente. A gente acreditava naquele mundo porque era feito pra ser exagerado e funcionava muito bem. Quantas lembranças. Mas aí o tempo passa e Hollywood começa a olhar para aquele passado com outros olhos, né? Olhos de quê? De investimento. Money. Nos últimos anos, vários estúdios decidiram transformar animações em versões com atores reais, conhecidos aí, como todo mundo sabe, live action. Algumas deram muito certo. Por exemplo, Mowgli, o Menino Lobo, que conseguiu unir tecnologia impressionante com emoção de verdade. Um exemplo bom também é Aladdin. Dividiu opiniões no começo, mas encontrou seu público e provou que nostalgia vende quando é bem cuidada. Até algo considerado impossível, como One Piece, mostrou que dá para adaptar algo extremamente exagerado, sem destruir a essência. Mas nem sempre funciona assim. Pois é. O cinema também nos entregou exemplos que quase parecem avisos, né? Dragon Ball Evolution virou sinônimo de adaptação mal feita. Avatar, o último mestre do ar, decepcionou fãs que esperavam ver aquele universo ganhar vida de verdade, né? Sem falar da versão tenebrosa de Super Mario e também a do He-Man, Mestre dos Universos, nos anos 80. Aliás, estamos bem ansiosos aí pra 5 de junho, cara, pra gente ver esse live action do He-Man. Bom, pelo menos o trailer prometeu bastante coisa, chegou até... Esperança a gente tem, né? Vamos ver. E aqui é justamente nesse ponto que entra a nossa pergunta de hoje. Será que alguns desenhos da nossa infância ainda não viraram live action porque Hollywood tem medo de errar feio? E quando eles erram feio, eles erram... Capricham. Nossa, os caras sentam na merda. Como, por exemplo, Thundercats, Silverhawks, Johnny Quest. Fique até o final do vídeo, porque iremos falar os reais motivos que alguns desenhos que marcaram a nossa infância ainda não apareceram como live action na telona. E provavelmente pode ser que nem iremos ver isso um dia, cara. Vocês vão ver aí o porquê. Se for fazer porcaria, não faz. E o último da lista é uma animação que nós adoramos assistir, cara. E essa aí pode até funcionar um dia. Bom, vamos ver aí mais pra frente. Se o tema te interessou por ser aí um fã de desenhos antigos que nem a gente, já deixa o seu like. E se não for inscrito, já sabe o que fazer, né? E comenta, cara, para nosso vídeo viajar, beleza? Roda a vinheta. Vamos começar com um que é muito popular e que muitos querem ver o live action dele. Pensa em Thundercats. Aqueles heróis felinos musculosos, com um visual estilizado, cores vibrantes, movimentos quase impossíveis. Cara, mas como eu adorava Thundercats, cara. Era legal pra cacete. No desenho, aquilo era natural. No mundo real, seria preciso um nível altíssimo de efeitos visuais para não cair no ridículo. Se ficar realista demais, pode causar estranhamento. Se ficar artificial demais, perde a força, né? O equilíbrio é frágil. E caro pra caramba. Cara, bem caro. Bom, a questão de ser felinos, né? O pelo pode dar muito errado. Um filme aí que prova isso pra gente é Cats, cara. Que veio do musical, transformar em filme. Nossa, é horrível. É pavoroso. Criança chora. Editor, põe um tequinho aí. Right, well that's not going to work, is it? That's what I say to you. Cross pause. Tem alguns materiais de live action dos Thundercats feitos com inteligência artificial. Mas, na nossa opinião aqui, a IA, ela tá muito longe de substituir o trabalho humano em Hollywood. Se você concorda ou discorda com isso daí, comenta aí, cara. Na minha opinião,
Falta muito ainda, muito. Os atores, tem alguns atores meio com medo, mas puta, cara, tá muito longe disso acontecer. Mas pode ser que um dia chegue. Um dia chegue. E quando a gente lembra de Silverhawks, a coisa fica ainda mais interessante. Vocês lembram de Silverhawks? Aqui estamos falando de policiais espaciais com corpos parcialmente metálicos, com asas, lasers e vilões completamente exagerados como monstro estelar. Ponto alto do desenho era o vilão, pô. É muito louco, cara. Meu, era praticamente aí um espetáculo visual feito exatamente para brilhar na animação dos anos 80. Agora imagina só isso daí, o que foi isso daí em live action, cara? Como é que não ia ficar? Personagens meio humanos, meio metal, voando pelo espaço aí com armaduras brilhantes, efeitos constantes em praticamente todas as cenas. Cara, se tiver uma mão, molhe a mão dos caras certos, que sai um filmaço. É, cara, mas se der ruim, vai ser tipo Shark Boy e Lava Girl, cara. É horrível, horrível. A comparação do cara, horrível, né? Pior que eu tenho que concordar. Não seria apenas mais um filme, seria uma produção que dependeria de efeitos visuais o tempo inteiro. E isso, em outras palavras, né? Custo iria lá pra cima antes mesmo da primeira semana de gravação. E nesse caso, existe outro desafio ainda maior. O visual dos anos 80 era estilizado, colorido, era quase neon. Parte do charme era justamente naquele exagero todo. Se você moderniza isso demais, perde identidade. Se tenta reproduzir fielmente, pode soar artificial. E esse é o tipo de projeto que existe muito dinheiro e muita coragem. E quando o risco é alto demais, Hollywood prefere arriscar em algo mais seguro. E quando falamos de Jonny Quest, a questão já é outra, né? Puta, Jonny Quest... Olha, era ali com Tintin ali na época. Era uma pérola, né? Cara. Mas eu acho que ele ficou meio esquecido. Muita gente, muitas gerações não conhecem. É verdade. A ideia de aventura científica com o pai genial, o garoto curioso, perigos pelo mundo, é incrível. Mas sempre surge a comparação com o Indiana Jones e os Cavaleiros da Arca Perdida, né? É muito parecido, né, se você for ver. A ideia é, né, que nem o Tomb Raider, né, falando um pouco de games aqui. É verdade. O público poderia enxergar aí como algo repetido, mesmo que a origem seja diferente. O desafio aqui não é tecnologia, é identidade e público. Mas eu iria com certeza assistir Jonny Quest. Nossa, eu adorava Jonny Quest. Meu, cara, tinha umas mortes assim. A abertura, já começava pela abertura. A música. Agora, talvez o caso mais doloroso da nossa lista seja este: Caverna do Dragão. Quem é ele? Esse mora no coração de muita gente, né? 90% das pessoas que eu conheço. O grupo de amigos perdido em um mundo mágico, tentando voltar pra casa, enfrentando criaturas e o misterioso mestre dos magos. Parece perfeito pro cinema atual, que ama a fantasia. Cara, Caverna do Dragão é perfeito pra um live action, perfeito, cara. Tem um detalhe muito importante: o tamanho da expectativa. Quanto maior o amor do público, maior vai ser a cobrança. E é aí que mora o perigo. Qualquer erro pode virar aí uma revolta coletiva, podemos dizer assim, né? Qualquer coisa hoje em dia na internet vira revoltinha coletiva. Até nosso canal, né, em alguns episódios. Né? Além disso, os direitos estão ligados à Hasbro. E decisões assim envolvem estratégias de marca. Não só a paixão dos fãs, né? Se depender da paixão dos fãs, os negócios... Vai embora. Cara, mas seria bem legal fazer uma Caverna do Dragão aí com aquele final... Que a turma toda tava num limbo e, na verdade, o Mestre dos Magos era o Vingador e... Cara, ia ser bacana. Eu só queria ver o Tiamat e a Rainha Demônio lá, que era metade mulher, metade demônio. Cara, mas tinha que fazer bonito, senão... Quem sabe, né? Vamos ter fé, a gente é fã, vamos esperar. Vocês lembram de Capitão Planeta? Um herói que surgia quando o planeta precisa. Tema ambiental, vilões poluidores, mensagem bem clara. Né? Parece bem atual, né?
digamos, necessário até. É. Mas o tom dos anos 90 era muito direto, quase educativo. Adaptar isso hoje exigiria mais profundidade e mais equilíbrio para não soar muito infantil e nem virar discurso pesado demais. Percebe o padrão aí que tem que levar o negócio? Não é falta de ideia, não é falta de carinho. A palavra é medo. Medo de investir milhões e virar piada, né? Como tudo acontece. Memes e, claro, o mimimi de hoje em dia, que é um pé no saco, mano. Deus me livre, é falatório à toa, viu? E não acaba por aí. Tem também o medo de mexer em algo que funciona perfeitamente na memória das pessoas. E aí também, eu acho que esse é o medo maior, inclusive, né? Sim, com certeza, é. Transformar cor em realidade pode perder o brilho no meio do caminho. A ideia dos 4 elementos e incluir o quinto, que é o coração, o amor. Bem bacana, né? Não é muito bacana não, mas tudo bem, né? Bom, Luc Besson fez isso aí no Quinto Elemento, né? Com a Mila Jovovich e o Bruce Willis, né? Que foi um filmaço, então já valeu aí. Obrigado. E o Gary Oldman, não se esqueça E o dele. Gary Oldman, exatamente. Hide! With your powers combined, I am Captain Planet! Pra fechar, vamos falar de um desenho que nós amamos, que é quem? Força Extrema, Centurions. The Centurions! Essa grande animação dos anos 80 é exatamente o tipo de desenho que parece perfeito para virar um live action. Até você começar a pensar nos detalhes. Aí dá complicada, cara. Dá bela complicada, viu? E sabe por quê? Centurions tinha uma proposta que, no papel, é extremamente moderna. Porra, demais, né? cara. Soldados com exoesqueletos modulares que recebiam armas vindas do espaço. Era praticamente uma mistura de ficção científica militar com tecnologia futurista, muito antes disso virar moda no cinema. Só que é aí que vem o problema. Para funcionar hoje, a adaptação teria que competir com produções que já dominam o território, né? Pense em armaduras tecnológicas como as vistas No Homem de Ferro. Cara. Ou em soldados futuristas equipados, como No Limite do Amanhã, com o Tom Cruise. Filmaço. Filmão, hein? Filmão. Esperando 2. O público já está acostumado com esse nível de realismo e efeito visual. Se Centurions fosse adaptado, não poderia ser inferior a isso daí. Precisaria de orçamento alto, efeitos impecáveis e uma atualização narrativa para os dias de hoje. Você vê que a gente martela no orçamento, né? Tem que ser orçamento. Mas é o primeiro passo, né, Não tem cara? como fazer essas coisas aqui com um trocado. Não dá, mano, não dá. Vai usar efeito prático nisso daí? Borrachão. Porque o desenho tinha aquele clima direto, né? Heróis e vilões muito claros. E hoje o público costuma exigir personagens mais complexos, com camadas, né? Pensar cebola, que nem o Shrek lá falava. Não, e ainda existe outro detalhe, né? O conceito visual é muito específico. Aquela transformação com peças sendo encaixadas no corpo, né? Módulos descendo do espaço, tudo isso funciona lindamente na animação. No live action, qualquer exagero mal executado pode cair no artificial. E, cara, a gente tá cansado de ver isso no cinema, né? Coisas que não dão certo. Mas diferentes de outros casos, Centurions talvez tenha uma vantagem. A ideia é forte e ainda conversa com o presente. Tecnologia militar, inteligência artificial, guerra mecanizada, tudo isso, galera, é super atual. Totalmente, né? Então a pergunta aqui não é se funcionaria. A pergunta é, alguém teria coragem de investir pesado o suficiente para fazer direito e gerar uma grana? Porque, cara, eu confio que isso aqui daria certo. Daria, Irmãos cara. russos mexendo com essas Nossa, coisas, velho, ia ficar bom, hein? A verdade é que alguns desenhos funcionam porque são desenhos. Eles vivem no exagero, na expressão impossível, no movimento que desafia a lógica. Exato, cara. Quando a gente tenta trazer isso pro mundo real, a magia pode diminuir. Tipo Cavaleiros do Zodíaco, né? Nossa Aquela Senhora. bosta! E o pior de tudo, né? Frustrar nossa memória da infância. Tá certo que as coisas não são feitas só pros marmanjos, né? Não, é claro. Mas, porra, sim, né? sim, mas tem que fazer direito. Vamos respeitar, né? Não vamos comentar aqui Death Note, né? Não, né? Eu saio, hein? Corta. Saio. E talvez essa seja a grande provocação. Nem tudo precisa virar live action. Às vezes,
preservar é mais poderoso do que reinventar. Mas agora queremos saber de vocês. Se dependesse da sua decisão, qual desenho mereceria aí ganhar vida no cinema e qual deveria ficar ali guardadinho na nossa memória da infância, onde tudo parecia maior, mais colorido e mais épico do que realmente era? E comentem também aqui de alguns desenhos que não mencionamos milhares, né, gente? A gente sabe. Porque no final das contas, o maior efeito especial que existe ainda é a nossa memória. E essa nenhum estúdio consegue recriar completamente. Então, pessoal, a gente espera aí que vocês tenham gostado do episódio e nos veremos na semana que vem. E é claro, Heavy Metal sempre! Eu queria ver a She-Ra com a Sydney Sweeney.